Cão dos Baskervilles, de Arthur Conan Doyle. A história se passa na Inglaterra no final do século XIX, quando Sir Charles Baskerville é encontrado morto na Alameda da Charneca. O Dr. Mortimer vai a Londres para pedir ajuda ao famoso detetive Sherlock Holmes sobre como o novo herdeiro, Sir Henry, deve proceder. Acompanhado pelo seu ajudante, o Dr. Watson, Holmes lê o manuscrito sobre a maldição da família Baskerville, supostamente iniciada após a conduta abominável de Hugo Baskerville, e também um artigo de jornal sobre a morte de Sir Charles. Depois disso, o Dr. Mortimer revela uma informação que não saíra nos jornais. Haviam pegadas de um mastim a pouca distância do corpo do baronete. Holmes o interroga sobre os detalhes, desejando ter sido chamado antes para examinar a cena, o que não fora possível. Outros fatos são levantados. Sir Charles parecia estar esperando por alguém, embora ele fosse um homem idoso. Suas pegadas mostravam que ele fugira em pânico da sua casa, e seu coração era fraco, o que faria com que ele partisse para Londres no dia seguinte. Embora Holmes não acredite na maldição, ele fica intrigado com o caso e concorda em discuti-lo no dia seguinte. Sir Henry chega do Canadá e já está um tanto abalado. Uma nota alertando-o para se manter longe do pântano foi entregue no seu hotel, onde ninguém sabia que ele ficaria. Holmes percebe que as letras haviam sido recortadas do The Times do dia anterior. Na pressa de terminar a nota, o remetente havia escrito à mão a palavra pântano. A má qualidade da pena indicava que a nota tinha sido escrita de um hotel, e o traço de perfume indicava uma mulher. Sir Henry também tinha tido uma das suas botas novas furtada. Após a conversa com Sir Henry, eles combinam de se encontrar mais tarde no hotel, para que ele possa pensar. Mas fica claro que ele insistirá em ir para o solar Baskerville. Holmes e Watson seguem Sir Henry e o Dr. Mortimer no seu caminho de volta para o hotel e descobrem que um homem com uma barba negra está seguindo os dois num táxi. O táxi se afasta correndo quando o homem percebe que Holmes o descobrira, mas o detetive consegue anotar o número do veículo. Holmes, então, faz uma parada no escritório dos mensageiros e contrata Cartwright para que ele vá aos hotéis, suborne os empregados e procure nas cestas de papéis por um exemplar recortado do The Times. Quando eles chegam ao hotel, Sir Henry descobre que tinha tido outra bota roubada. Agora, uma bota usada. Pouco depois, a primeira bota furtada reaparece. E Holmes começa a pensar que estavam lidando com um cão real, pois o cheiro não faria diferença para algo fantasmagórico. Ao mencionarem o homem do táxi na conversa, o Dr. Mortimer diz que Barrymore, o mordomo do solar Baskerville, tem uma barba espessa. Um telegrama é enviado para verificar seu paradeiro. A herança também é discutida, embora seja uma quantia apreciável. O seguinte na linha de sucessão é James Desmond, um homem idoso com pouco interesse em aumentar sua própria riqueza. No final do encontro, fica decidido que Watson acompanhará Sir Henry ao solar e dará informes detalhados a Holmes, que está temporariamente impedido de deixar Londres devido a outros casos. Naquela mesma noite, Cartwright informa que não conseguirá encontrar o jornal e aparentemente Barrymore não deixará o solar Baskerville. Uma visita de John Clayton, que conduzira o táxi com o homem de barba, também é de pouca valia. Ele diz que o homem afirmara ser o famoso detetive Sherlock Holmes, o que espanta e diverte o verdadeiro Holmes. Sir Henry, Dr. Mortimer e Watson partem para o solar Baskerville no dia seguinte.
O baronete está excitado para ver sua propriedade e sua conexão com a região é evidente, mas logo seu entusiasmo é abalado. Soldados estão percorrendo a área em busca de um condenado fugitivo chamado Selden. Ao chegarem, eles são recebidos por Barrymore e sua esposa. Os dois desejam deixar o local assim que for conveniente, e a propriedade se revela como um lugar bastante sombrio. Watson tem dificuldade em dormir naquela noite e ouve uma mulher chorando. Na manhã seguinte, Watson indaga a Barrymore sobre o choro, mas ele nega que algo tenha acontecido. Watson vai até o correio e descobre que o telegrama não fora entregue em mãos. Portanto, não era possível ter certeza se o mordomo estava ou não em Londres. No caminho de volta, Watson encontra Stapleton, um naturalista que se familiarizara com o pântano nos 2 anos em que vivia na região. Eles ouvem um uivo que os camponeses atribuem ao cão fantasma, mas que Stapleton acredita ser o grito de um pássaro, ou possivelmente ruídos do próprio pântano. Então, ele se afasta em busca de um espécime. Logo depois, Watson é abordado pela senhorita Stapleton. Confundindo-o com Sir Henry, ela o avisa para deixar a região com urgência, mas muda de assunto assim que seu irmão retorna. Os três caminham até a casa dos Stapleton. Durante a conversa, Watson descobre que Stapleton cuidava de uma escola antes de vir para ali. Embora seja convidado para almoçar e para conhecer a coleção de espécimes de Stapleton, Watson retorna para o solar. Antes que ele se afaste muito, a senhorita Stapleton o alcança e pede que ele ignore o seu aviso anterior. Sir Henry logo a conhece e se interessa romanticamente por ela, apesar das intrusões do irmão. Watson conhece outro vizinho, o Sr. Frankland, um homem inofensivo cujo principal interesse está em processos judiciais. Barrymore comporta-se de maneira suspeita, pois Watson o vê entrar em um quarto vazio com uma vela acesa, segura-la diante da janela e depois deixa o aposento. Percebendo que a única característica importante do quarto é sua vista para a charneca, Watson e Sir Henry decidem investigar o que está acontecendo. Enquanto isso, durante o dia, Sir Henry continua a perseguir a senhorita Stapleton, até que o irmão dela corre até eles e grita com os dois. Mais tarde, ele explica ao desapontado baronete que não era nada pessoal, mas apenas receava perder sua única companhia tão rapidamente. Para provar que não havia ressentimentos, ele convida Sir Henry para jantar com ele e com sua irmã na sexta-feira. Sir Henry e Watson surpreendem Barrymore, acompanhando-o à noite no quarto com a vela. Ele se recusa a responder suas perguntas, pois o segredo é da Sra. Barrymore e não dele. Ela conta que Selden é seu irmão e a vela é um sinal para que ele venha pegar comida. Quando o casal retorna a seus aposentos, Sir Henry e Watson saem para encontrar o condenado, apesar do mau tempo e do assustador uivo do cão. Eles veem Selden com outra vela, mas não conseguem capturá-lo. Watson também vê a figura de outro homem, mas ele também desaparece. Barrymore se aborrece ao saber que eles tentaram capturar Selden, mas, quando chegam a um acordo para que Selden escape do país, ele se torna cooperativo. Ele conta que vira uma carta quase totalmente queimada, pedindo a Sir Charles que estivesse no portão na hora da sua morte. A carta estava assinada com as iniciais LL. No dia seguinte, o Dr. Mortimer diz a Watson que as iniciais poderiam ser de Laura Lyons, a filha de Frankland, que vive em Coombe Tracey. Quando Watson conversa com ela, Laura admite ter escrito a carta depois que Stapleton dissera que Sir Charles desejaria ajudá-la, mas diz que não comparecera ao encontro. Frankland acabara de ganhar 2 causas e convida Watson para entrar, quando sua carruagem passa por ele, para ajudá-lo a celebrar. Barrymore tinha dito antes a Watson que, além de Selden, outro homem vivia na charneca, e Frankland inconscientemente confirma isso,
quando ele mostra a Watson, através de seu telescópio, a figura de um rapaz carregando comida para lá. Watson deixa a casa e parte naquela direção. Ele encontra a habitação onde o homem desconhecido estivera. Entra, vê uma mensagem informando suas próprias atividades e espera. Watson descobre que o homem desconhecido era Holmes, que mantivera seu paradeiro secreto para que Watson não se sentisse tentado a procurá-lo. Além disso, ele queria estar por perto quando acontecesse uma crise. Os relatórios de Watson tinham ajudado muito nas suas investigações. Holmes revela que Stapleton, na verdade, era casado com sua suposta irmã e também prometera casamento a Laura Lyons para conseguir a cooperação dela. Enquanto conversam, eles ouvem um grito e os sons de um homem sendo perseguido por um cão. Os dois saem correndo e, quando veem um cadáver caído de bruços, eles se desesperam, lamentando a morte de Sir Henry. Ao examinarem o corpo, eles descobrem que, na verdade, tratava-se de Selden, que estava usando roupas velhas do baronete, certamente repassadas ao fugitivo pela Sra. Barrymore. Stapleton aparece e, enquanto dá uma desculpa pela sua presença, Holmes finge estar retornando a Londres. Holmes e Watson voltam ao solar Baskerville. Durante o jantar, o detetive mostra a incrível semelhança entre o retrato de Hugo Baskerville e Stapleton. Isso dá um motivo para o crime. Com o desaparecimento de Sir Henry, Stapleton, filho de Roger, poderia reclamar a fortuna dos Baskervilles. Ao retornarem à casa de Laura Lyons, eles conseguem fazer com que ela confesse o papel de Stapleton na preparação da carta. Depois, os dois vão se encontrar com o inspetor Lestrade da Scotland Yard. Sob a ameaça da neblina que avança, Watson, Holmes e Lestrade aguardam escondidos do lado de fora da casa de Stapleton, onde Sir Henry estava jantando. Quando o baronete sai da casa e segue pela charneca, o cão é libertado e persegue sua vítima. O cão é, de fato, uma criatura aterrorizante, mas Holmes e Watson conseguem abatê-lo a tiros antes que ele possa ferir Sir Henry. Eles descobrem que boa parte de sua aparência sobrenatural era devido a uma tintura fosforescente que cobria seu corpo. Eles também descobrem a senhorita Stapleton presa no quarto. Ela é libertada e conta que Stapleton tinha um esconderijo no meio da charneca. No dia seguinte, quando eles saem para procurar Stapleton, não conseguem encontrá-lo. Stapleton acaba sendo dado como morto, engolido pelo pântano.